Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aos nossos estudos de português. Desta vez, vamos falar de sinais de pontuação e vamos iniciar pela vírgula. Afinal de contas, o que é a vírgula e o porquê que ela é utilizada? A vírgula, na verdade, ela indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera da continuação da frase. Então, se uma vírgula ela for colocada em um local incorreto, se nós não compreendermos a estrutura da utilização da vírgula, corremos o risco de mudar totalmente o sentido de uma frase. E para que possamos começar a entender essa utilização que é primordial e é fundamental, nós temos que conhecer e identificar a seguinte estrutura: sujeito mais verbo mais complemento. Se eu tenho essa estrutura, sujeito, verbo e complemento, eu não posso utilizar a vírgula. Ou seja, não separo com vírgula, não coloco a vírgula o sujeito do seu predicado. Sujeito, quem praticou a ação. Predicado, tudo que se fala a respeito do sujeito. E por que na língua portuguesa existem tantos sinais de pontuação? O que nós vamos começar a ver aqui são alguns casos relacionados à vírgula. Mas há ponto e vírgula, ponto final, dois pontos, aspas, reticências e o que, afinal de contas, são os sinais de pontuação e para que eles servem? Os sinais de pontuação, eles são recursos que nós utilizamos na escrita para indicar as pausas ou entonação na leitura. Então são marcas textuais aí que nós temos que utilizar para que nós possamos informar, para que nós possamos dar um norte ao nosso leitor sobre o que está acontecendo dentro de um texto. Por exemplo, aspas pode servir para relativizar algum assunto. Aspas pode servir para destacar algum assunto. As reticências, que são os 3 pontos, elas servem para dar continuidade a uma história ou criar ali uma interrupção. Então, são marcas que são utilizadas justamente para que o leitor possa compreender melhor a ideia que o autor utiliza. Mas vamos aqui para o caso da vírgula, que é um dos primeiros sinais de pontuação que nós vamos estudar, vendo somente aqui alguns casos e posteriormente nós veremos mais. Verifiquem aí a primeira frase. O homem comprou um carro na semana passada. Lembrem que eu disse para vocês que eu não coloco entre vírgulas sujeito, verbo e complemento. Como que eu posso fazer aí essa associação? Para que eu encontre o sujeito, eu pergunto para o verbo. Então aqui, o homem comprou um carro na semana passada. O que o homem fez? Comprou um carro na semana passada. Então, o comprou é o verbo desta oração. E para achar o sujeito, quem comprou? O homem. Então, o homem é o sujeito, ele praticou a ação de comprar. Então, aqui eu tenho a estrutura sujeito mais verbo. Se eu chegasse para vocês e falasse, o homem comprou, automaticamente vocês perguntariam, comprou o quê? Eu tenho aqui um complemento explicando o que o homem comprou? Sim, eu tenho um complemento verbal que também é chamado de objeto. O homem comprou um quê? Um carro na semana passada. Então, tudo isso aí é um complemento. Ele está aqui explicando para o verbo o que o homem comprou. Então, eu tenho a estrutura sujeito mais verbo mais complemento. Dentro dessa estrutura, eu não utilizo a vírgula. Então, esse é o ponto de partida para que nós possamos compreender essa utilização. Agora, vejam aqui. Na semana passada, o homem comprou um carro. Verifiquem se eu falar, o homem comprou um carro na semana passada, conforme o primeiro exemplo, e mencionar, na semana passada o homem comprou um carro, a ideia é a mesma. Mas eu somente não vou colocar a vírgula na estrutura sujeito mais verbo mais complemento. Então, quem comprou um carro? O homem, sujeito. O que ele fez? Comprou, aqui tem um verbo.
E o complemento, um carro, que é o complemento. Então, dentro dessa estrutura aqui que está sujeito, mais verbo, mais complemento, eu não coloco a vírgula. Mas qual que é o termo aí que ficou de fora? O termo que ficou de fora é na semana passada. Então, aqui eu coloco a vírgula. Verifiquem, o homem comprou um carro. Comprou um carro quando? Na semana passada. Lembram da ideia do advérbio? Que o advérbio, o que ele tem? Ele pode expressar tempo, modo, lugar, afirmação, negação e assim sucessivamente. Aqui eu tenho duas ou mais palavras que expressam uma ideia do que? Na semana passada, uma ideia de tempo. Então aqui, nesse termo que ficou intercalado, nesse termo que ficou de fora, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Então, qual que é a primeira regra para destacar um adjunto adverbial que venha no início da oração? Eu coloco a vírgula. E eu coloquei a vírgula aqui porque esse termo ficou separado da parte de sujeito mais verbo mais complemento. E a regra da vírgula diante de adjuntos adverbiais que começam logo aqui no início, então eu faço a utilização dessa vírgula. Agora vejam esse exemplo. O homem comprou na semana passada um carro. Lembra que eu mencionei que a vírgula, tá? Ela faz ali uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso, à espera de uma continuação? Então olha só, o homem comprou. Quando? Na semana passada. O quê? Um carro. Então vamos fazer novamente sujeito mais verbo mais complemento. Comprou é o verbo, conforme nós já verificamos lá acima. Quem comprou? O homem, então esse é o sujeito. O homem comprou. Quem compra, comprou o quê? Ele comprou um carro. Então aqui está o complemento. O que ficou aí intercalado, ficou de fora? Na semana passada. Então, aqui esse termo vai entre vírgulas. O sentido é o mesmo. O homem comprou um carro quando? Na semana passada. Então, eu tenho o adjunto adverbial de tempo no meio aqui da oração. Agora, olhem essa. No final da reunião, todos saíram silenciosamente. Então, vamos lá. Qual que é o verbo aqui? Qual que foi a ação que ocorreu? Saíram. Então, esse é o verbo. Quem saiu? Todos. Todos nós, ok? Então, aqui, sujeito. Aqui, todos saíram silenciosamente. Tem um verbo intransitivo. Então, aqui eu tenho o modo como eles saíram. Então, se é um modo, aqui eu tenho um advérbio. Então, tem a ideia de sujeito mais verbo e mencionando o modo como eles saíram. O que ficou de fora dessa estrutura aqui? No final da reunião. Todos saíram silenciosamente quando? No final da reunião. Outro adjunto adverbial que expressa também a ideia de tempo. Então, esse é o ponto de partida para que nós possamos aí estudar a vírgula. E um outro exercício aí, que é bastante válido também que vocês façam, é quando vocês forem ler algum livro, ler algum artigo, lerem pulando os termos que estão dentro de vírgula. Porque daí vocês vão verificar que dentro da vírgula sempre tem uma informação que eles querem ressaltar, que querem destacar. Assim, nós conseguimos compreender melhor a utilização dessa pontuação que é tão cobrada. Mas vamos verificar aí um outro exemplo que é chamado de aposto. Então, pausem, anotem aí essas informações, esses exemplos, para que facilite aí no estudo de vocês. Vamos verificar agora um outro caso. Por exemplo, Luiz verifiquem que eu já tenho o sujeito aqui. Luiz machucou
a mão. Eu posso chegar para você e falar assim, Luiz machucou a mão. Qual foi a ação que o Luiz fez? Machucou. Então é o verbo. Quem machucou? Luiz. Sujeito. Machucou o quê? A mão. A mão é o complemento. E por que eu deixei esse campo de fora? Porque eu quero destacar quem que é o Luiz. Eu quero ali trazer mais informações sobre quem é o Luiz. Então eu posso colocar assim, Luiz, goleiro do nosso time, machucou a mão. Então notem, Luiz machucou a mão, eu entendo, mas dentro da vírgula eu quero trazer mais detalhes, eu quero explicar quem que é o Luiz. Então a vírgula ela também serve para destacar e trazer mais detalhes em relação ao sujeito. Lembram nos nossos estudos que fizemos em relação às orações subordinadas restritivas e explicativas? Okay? Também serve aí o uso da vírgula, por isso que nós verificamos ali, por exemplo, a Lua, que é o satélite natural da Terra, brilha mais do que nunca. Mais do que nunca. Então vejam, a Lua brilha mais do que nunca. O que é a Lua? Que é o satélite natural da Terra. Então aqui eu tenho uma oração explicativa, porque realmente dentro da vírgula está explicando o significado do que representa a Lua. Agora aqui não tem esse que. Aqui somente está falando Luiz, goleiro do nosso time, machucou a mão. Ou eu poderia falar Márcia ganhou um prêmio. Mas quem que é a Márcia? Márcia, vírgula, aluna da faculdade de Osasco, vírgula, ganhou um importante prêmio. Então percebam que a vírgula ali eu a utilizei justamente para informar mais detalhes de quem é a Márcia. Então verificamos aí o caso de sujeito, verbo e complemento. Verificamos que quando fica deslocado esse termo é necessário a utilização da vírgula e aqui também a utilização do aposto. Então guardem essas informações e posteriormente nós iremos falar sobre a questão do vocativo que chama a atenção. Por exemplo, garotos, vírgula, façam silêncio. Sempre quando eu chamo a atenção de alguém, isso se chama vocativo. E também a enumeração, que serve para quê? O rapaz foi à escola. 2 pontos, fez trabalhos de geografia, vírgula, matemática, vírgula, geografia e português. Nos vemos então na próxima videoaula. Cuidem-se e até mais.